Imagine uma pintura de 1886 criada pelo renomado pintor George Frederick Watts. Nela, intitulada Hope, a personificação da esperança, aparece como uma mulher vendada sentada sobre o globo terrestre. Em suas mãos, ela segura uma harpa quebrada, todas as cordas partidas, exceto uma. Apesar disso, ela inclina a cabeça, ouvindo com devoção o som frágil que ainda consegue ressoar dessa única corda sobrevivente. Essa cena nos conta algo profundo. Enquanto houver som, mesmo que tênue, e a capacidade de captar seu significado, nunca estaremos verdadeiramente sozinhos. Essa é a essência do nome que intitula a obra: Esperança. Hoje, no Neurotalks, embarcamos em uma conversa sobre um tema que toca profundamente essa metáfora: a perda auditiva. O que acontece quando essa conexão com os sons ao nosso redor enfraquece ou se quebra? Como a ciência, a medicina e a tecnologia podem nos ajudar a resgatar o som e, com ele, um pedaço da nossa própria esperança? Meu nome é Gabriele Guindani Maia e estou aqui com meus colegas Pedro Lorenzo e Manuela Juste para iniciarmos essa discussão com esses dois grandes especialistas na área. O professor Dr. Joel Lavinsky é médico formado pela URGS com mestrado e doutorado pela mesma instituição. É otorrinolaringologista pela Santa Casa de Porto Alegre e possui pós-doutorado pela University of California. Professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, professor colaborador da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e preceptor da Residência Médica de Otorrinolaringologia da Santa Casa. Márcia Grace Santana é fonoaudióloga pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura e especialista em motricidade orofacial pelo Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica. Além disso, é mestranda na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Ensino na Saúde. É preceptora na residência multiprofissional com ênfase em terapia intensiva e atualmente atua como fonoaudióloga clínica no COFEM e na Santa Casa de Porto Alegre. Olá, doutor Joel, ficamos muito felizes com a tua presença, agradecemos muito por aceitar o nosso convite e para iniciar o nosso podcast gostaríamos de saber o que é a perda auditiva e quais são as suas principais causas. Olá, muito prazer, fico muito feliz, muito honrado de ter a oportunidade de participar desse brilhante projeto de extensão da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Felicito pela iniciativa e, de fato, a perda auditiva ela tem uma relação muito grande com a neurologia e com a neurocirurgia. Então aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre a perda auditiva, começando sobre a importância dela, né? A gente sabe que a perda auditiva hoje ela afeta uma grande parte da população. Se a gente for pegar indivíduos com mais de 65 anos, 30-35% da população vai apresentar algum grau de perda auditiva. Isso, na maioria das vezes, é pelo envelhecimento, mas também podemos ter outras causas. Se a gente pega esse percentual muito elevado, isso de fato vai aumentando com o aumento da idade. Mas a gente tem bebês com perda auditiva, gente jovem com perda auditiva, então não necessariamente a perda de audição é uma coisa relacionada à idade. E a perda auditiva ela tem diferentes graus, né? Então a gente pode ter perdas leves, moderadas, severas, profundas, pode afetar um ou os dois ouvidos. E a perda auditiva tem diferentes causas. Essas causas estão ligadas a onde a perda auditiva está instalada, em que parte da via auditiva ela está instalada. Então nós podemos ter perda auditiva no processo de transmissão do som, que seria a condução do som, a condução sonora. E isso esse tipo de perda de audição, ela pode estar relacionado a questões da orelha externa, por exemplo, uma rolha de cerúmen, por exemplo, no ouvido pode ser uma perda de audição. A gente pode também, ainda na área da transmissão, da condução do som, ter problemas no tímpano, como uma perfuração timpânica, por exemplo. Andando mais adiante, nós podemos ter lesões nos ossículos do ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo. Como, por exemplo, pode acontecer em casos de otite, né? Alguns tipos de otite causam perfurações do tímpano.
causam alterações e lesões nos ossículos do ouvido. Então, toda essa parte inicial está ligada às questões mais de condução do som, de transmissão do som, que são facilmente corrigíveis, inclusive com cirurgia. Agora, adentrando mais adiante na via auditiva, a gente vai se deparar com a cóclea, que já faz parte de uma região mais interna do ouvido, e não é mais um problema de transmissão do som. Aqui o problema é mais relacionado à função desse órgão, que é a cóclea, que é responsável por transformar toda aquela vibração mecânica que nós tínhamos antes em um estímulo elétrico, em eletricidade. E ali reside a maioria dos problemas relacionados à surdez na população, como, por exemplo, a perda de audição da idade, a perda de audição relacionada à exposição ao ruído durante a vida, questões de origem genética. A maioria dos problemas está ali, principalmente em bebês, adultos, idosos, e muitas vezes o tratamento disso vai variar, né, dependendo do grau dessa perda de audição que reside ali dentro da cóclea. Ainda nessa parte sensorial, que estaria ligado à cóclea, seguindo adiante na via auditiva, nós vamos ter o nervo auditivo que pode ser afetado. Da mesma forma, nós podemos ter estruturas da parte neurológica que conduzem a informação que vem do ouvido até o cérebro afetados, como alterações dos núcleos do nervo coclear, no tronco cerebral, mesencéfalo, colículo inferior, né, corpo geniculado medial e até o lobo na região do lobo temporal. Então, a gente pode ter toda uma via auditiva afetada em diferentes pontos e, claro que nesses casos de questões mais da área neurológica, né, na questão do processamento dessa informação auditiva que vem do ouvido, nós podemos ali ter problemas, o que justifica, inclusive, alguns pacientes que a gente vê que eles até ouvem, conseguem ouvir, mas eles não conseguem entender. E isso está muito ligado a essas questões neurológicas e nessa via auditiva mais central, né? E que toda a parte do ouvido está ok, mas tem alguma alteração nessa parte mais de processamento da audição a nível do sistema nervoso central. Então, as principais causas são essas, né? A gente pode ter, agora ligado muito à parte da neurocirurgia, né? A gente pode ter, inclusive, tumores cerebrais causando perda auditiva. Isso é muito comum, principalmente de um ouvido só. E aqui cabe então um alerta, né, para as pessoas, né, quando notarem, né, que tem uma perda de audição localizada num dos ouvidos, é uma coisa que merece uma investigação detalhada até para excluir alguma lesão atrás da cóclea, ou seja, no nervo auditivo ou na parte mais de via central, que podem ter questões graves ali, inclusive. Então, a mensagem que fica é: toda perda auditiva tem que ser investigada, independente de parecer algo mais simples, antes de partir, por exemplo, para um aparelho auditivo. Então, a investigação médica é crucial, é fundamental que seja realizada antes de se definir que esse paciente precisa ou não de um tipo de tratamento específico. Então, precisa de avaliação médica. Bom, agora a fonoaudióloga Márcia vai nos trazer mais informações sobre o processo da patologia e o seu tratamento. Nossa primeira pergunta é: quais são os impactos da perda auditiva na qualidade de vida das pessoas? A audição, então, é uma função sensorial que nos permite captar todos, né, os sons e é a principal entrada das nossas informações no nosso processo de comunicação. E se sabe que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas no mundo vão apresentar algum grau de perda auditiva e 1 a 4, né, pessoas vão ter uma alteração nesse nível de perda de audição. Os tipos de perda de audição, basicamente, nós temos a perda condutiva, neurosensorial, perda mista e as disfunções auditivas centrais. Nós vamos, acredito que nos deter um pouco mais aqui nessas perdas mais externas, né? Porque a perda auditiva central, ela pode ocorrer com fatores extras, não só relacionados a alterações diretamente no ouvido. E o prejuízo, além da questão da intensidade auditiva, também a questão da compreensão da informação e a interpretação dos sons da comunicação.
Tanto a avaliação quanto a reabilitação vão ser de uma forma mais, né, ser feitas de uma forma mais complexa, e elas estão relacionadas, em muitos casos, com malformações e tumores do sistema nervoso central. Mas nas perdas de audições, então, mais periféricas, digamos assim, as alterações de audição e os déficits, eles estão associados diretamente, né, com a causa dessa mesma alteração. Tanto que cera no conduto auditivo, infecções na orelha externa ou interna, envelhecimento, exposição a um ambiente ruidoso, tumores, algumas causas hereditárias, e cada sintoma vai estar relacionado com o tipo da causa que está cometendo essa perda de audição. Então, independendo do tipo da causa, a gente sabe que a própria perda da audição, seja ela, né, uma perda condutiva, uma perda, né, mais central, ela vai trazer prejuízo e vai afetar o indivíduo tanto na questão, né, no âmbito físico quanto no âmbito emocional. A deficiência, então, auditiva, ela vai resultar na diminuição da capacidade de escutar os sons, acometendo desde graus muito leves até uma perda auditiva profunda, ou seja, o indivíduo não vai escutar nada. E como consequência dessa perda de audição, tanto as dificuldades de comunicação, quanto o isolamento social, depressão e sentimentos bastante negativos podem começar a surgir, né, para a pessoa que tem essa percepção de reduzida, afetando então até a própria identidade, né, da pessoa num determinado momento. Além da falta de audição, trazer grandes dificuldades na vida diária do indivíduo, pois, né, que a perda não tratada vai desencadear esses problemas emocionais na vida diária, né, no cotidiano, desde a gente não conseguir escutar o que a outra pessoa está dentro de casa, né, que está falando para a gente, ou os sons do ambiente, ou eu vou sair na rua, o barulho de uma buzina de um carro, ou nessas coisas de proteção mesmo para a pessoa, né, tem um impacto bastante negativo. Mas, segundo a ASHA, que é a nossa associação americana, né, que rege a grande parte dos conceitos, digamos assim, na área da fonoaudiologia, muitos sentimentos também, como sentimento de raiva, de negação, provocado por mudanças na vida, nessa rotina da pessoa, que às vezes tu tem, né, um convívio social de uma certa forma, tu gosta de escutar música, tu tem algumas atividades que dependem dessa situação. Então, esses sentimentos de raiva, de negação, de depressão, de ansiedade por toda a privação que tu vai sofrer nesse convívio e na mudança das tuas atividades pelo isolamento social, evitando determinadas situações, até ou para se poupar ou por não conseguir a paciência das outras pessoas ou não ter a paciência de ter uma interação de uma forma diferente. Porque nem todos né, querem fazer depois a reabilitação, né? Tem ainda um certo preconceito, digamos assim, nas técnicas e nas questões de reabilitação. E também, uma das coisas que preocupa bastante, principalmente nos idosos, é que a privação da audição ela é uma das 5 causas de demência nos idosos. Então, essa demência, nessa pessoa que vai ter essa dificuldade, essa privação auditiva, ela pode começar a ter uma dificuldade de cognição, uma dificuldade de linguagem isolada ou associada ou exacerbada por falta, né, do estímulo auditivo, do estímulo comunicativo. E a correção dessa perda vai nos trazer uma ajuda bastante importante, tanto na reabilitação quanto na prevenção dessa questão da demência. Tem um estudo que foi feito na Austrália há uns 3, 4 anos atrás e que constatou que as pessoas com perda de audição severa têm 5 vezes mais propensão a desenvolver algum tipo de demência devido a essa privação, então, sensorial, por não ouvirem os sons do ambiente ou os sons da fala, e a falta desses estímulos sonoros vão impactar nas funções cognitivas, como a memória, afetando no processamento e na decodificação dos sons no âmbito mais central, trazendo danos à capacidade de comunicação e de retenção de informações e de qualidade de vida mesmo. Então, os principais sintomas que a pessoa tem para prevenir tudo isso, tem que cuidar, nós temos que, colocado pela ASHA também, assim, o abafamento dos sons da fala, o abafamento dos sons do ambiente,
mais do que o normal ou mais prolongado do que 2 a 3 dias, que passa aquele período em que possa ser tipo um resfriado, né? Dificuldade em acompanhar as conversas, problema para ouvir principalmente os sons das consoantes, que são aquelas palavras que a gente está conversando e as palavras parecem entrecortadas, porque numa escala onde eu tenho meu limiar auditivo, eu tenho a percepção dos sons, tanto dos sons do ambiente, dos sons da fala, determinados então no audiograma com uma determinada intensidade, uma determinada frequência. Então, essas dificuldades, a área maior seriam das dificuldades das consoantes, principalmente nos idosos, porque a maioria pega nas frequências mais agudas, né, que é onde começa a cometer mais a perda auditiva dos idosos. Aumentar muito, né, a pessoa que começa a aumentar muito o som da TV, para poder escutar uma TV, do rádio, né? Aquela pessoa que fica evitando, às vezes, situações de conversa ou de sair para ambientes que tenham muitas pessoas reunidas ou ambientes com um pouco mais de barulho. E atentar também para as perdas unilaterais, zumbido e vertigem, que além, né, das questões auditivas mais periféricas podem ter, né, podem ter uma causa de uma alteração mais central e mais grave, com um processo de tratamento mais complicado. E, como a gente já sabe que a partir dos 40 anos a gente já vai ter uma perda, né, uma modificação da audição em função da idade, é importante, então, manter uma série de cuidados e uma série de medidas de prevenção para que não se somem comorbidades a essa redução já esperada, digamos assim, da audição. Perfeito, muito obrigado por tirar essa dúvida pra gente. E agora, partindo para a próxima pergunta, Dr. Joel, qual a relação entre a perda auditiva e o cérebro e como o cérebro processa a informação sonora e o que acontece quando há uma perda auditiva? Bom, a pergunta é a relação entre a perda auditiva e o cérebro, como é que o cérebro processa essa informação e o que acontece quando há uma perda auditiva. Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque a perda de audição e o cérebro estão intimamente relacionados, né? Na medida que hoje se conhece que a principal causa de demência no mundo, né, que é Alzheimer, tirando a questão genética e tudo mais, é a perda auditiva. Então, indivíduos com perda de audição têm ao redor de 68% mais chance de desenvolver Alzheimer do que o resto da população. Então, o que acontece? O indivíduo com perda auditiva acaba tendo uma tendência de se isolar e aumenta o risco, inclusive, de depressão nesse contexto. E é esse isolamento que está muito relacionado com um processo de degeneração em que acaba tendo pouco estímulo, principalmente de convívio social, que é extremamente importante para o cérebro. Conversar, ouvir, né, trocar ideias, isso é extremamente importante para o cérebro. O indivíduo que tem perda auditiva, ele acaba se isolando, como eu falei antes, e acaba, de alguma forma, agravando todo um processo que pode levar a Alzheimer. Então, sem dúvida, a perda auditiva ela tem um dano que a gente não tinha dimensão antes. Isso veio nos últimos 10 anos, esse conhecimento. E, da mesma forma, hoje, a principal medida que existe para ser realizada no sentido de prevenir a ocorrência de Alzheimer no mundo é a reabilitação auditiva. Seja com o aparelho auditivo ou seja de alguma outra forma. Mas a reabilitação auditiva é a forma número 1 de prevenção de Alzheimer. Depois segue questões de educação, né, leitura e treinamentos e tudo. Mas a audição é o ponto-chave. Tanto é que hoje está na rotina dos neurologistas, né, dos neurocirurgiões, de dar atenção à questão auditiva para quem lida com o envelhecimento, né? Então isso é bastante importante, tá? A interface entre a audição e o cérebro, como a gente comentou antes, é muito interessante, porque pode acontecer de um indivíduo, como eu falei antes, ele ouvir, mas ele não entender. Isso chama muita atenção. Significa que o ouvido, a parte auditiva da orelha, vamos dizer assim, né? Toda a parte do ouvido, a parte mais periférica está ok, ou com uma perda de audição leve somente. E aí o que acaba acontecendo muitas vezes? Você vai lá, prescreve um aparelho auditivo para esse indivíduo
ele começa a ouvir o som mais alto, mas ele continua sem entender. Então não resolve o problema. Por isso que em alguns casos é necessário uma atenção especial nesse sentido, porque essa investigação também ela é relevante da parte médica, no sentido de detectar indivíduos que têm algum processo de alteração de entendimento, de discriminação, e esse paciente deve ser avaliado do ponto de vista neurológico, antes de pensar em qualquer tipo de tratamento para perda auditiva. Porque ali também a gente pode ter a oportunidade de fazer alguns diagnósticos. Por exemplo, esclerose múltipla, muitas vezes se apresenta dessa forma. O indivíduo escuta, mas ele não entende. Aí você vai fazer uma investigação, aparece um diagnóstico de esclerose múltipla. Então, uma baita oportunidade de fazer um diagnóstico preciso e detalhado, né? Do ponto de vista prático, quando existe uma distorção muito grande entre o que a pessoa ouve e o que ela entende, essa investigação deve ser feita com maior dedicação possível e numa equipe multidisciplinar, principalmente com a equipe da neurologia. E quais são as recomendações para prevenir essa perda auditiva? Então, existe uma série de medidas preventivas, inicialmente, né, aqueles cuidados ali que você falei dos sons da fala, enfim. Até porque a perda auditiva, quando ela começa, ela pode ser um grau menos acentuado e não ser tão perceptível, ou às vezes a pessoa achar que isso é uma coisa normal da idade. E só se descobrir mesmo, só nós se ter uma medida de tratamento num grau muito mais avançado, que o tratamento vai ser mais difícil. Então, aquelas coisas mais comuns, né, que se pode fazer no dia a dia, que são evitar ambientes ou ruídos muito altos, né, se expor a esse tipo de ruído, cuidado com os fones de ouvido, aumentar sempre a intensidade do som ali de uma forma mais racional. Hoje em dia, todos os equipamentos até já vêm com um aviso ali, né, que dependendo do grau que tu tá aumentando o som, já pode causar um dano para a audição. Manter sempre uma higiene e um cuidado com as orelhas sempre secas, evitando algum processo de fungo, alguma outra, né, alguma colonização de bactérias. A inspeção regular e a retirada de cera interna, que deve ser feita pelo médico, e um médico habilitado para poder fazer isso, evitando, né, alguma lesão no conduto auditivo. Tratar de forma adequada e não ter uma automedicação para as doenças e as infecções do conduto auditivo. Não usar cotonete dentro das orelhas, porque isso também, no conduto auditivo, a medida do cotonete, a maioria deles é exatamente a medida do conduto, então tu não consegue retirar a cera, tu tira só o que está um pouquinho mais externo e acaba empurrando uma quantidade maior, prejudicando, né, tanto a audição quanto podendo machucar, né, o conduto auditivo externo. E consultas regulares no otorrino para ver se tem essa cera, se tem alguma causa com que o médico otorrinolaringologista vai detectar e que tu possa já tratar de uma forma precoce. E quando tu for um profissional que tenha que trabalhar num ambiente mais ruidoso, usar o protetor auditivo, né, o protetor auricular, que vai ser designado pela segurança do trabalho, enfim, de acordo com a função que tu está exercendo. Tem vários tipos, vários modelos que vão ser, né, de abafadores e de protetores para tu poder ter essa medida de prevenção também. Diante desse cenário, quais são os principais sintomas da perda auditiva? Como as pessoas podem perceber que estão com algum problema de audição? Em relação aos primeiros sintomas da perda auditiva, como é que as pessoas podem perceber que estão com algum problema de audição? Muitas vezes, o primeiro sintoma da perda auditiva não é a pessoa perceber que está ouvindo mal, de fato, objetivamente. Às vezes começa com um pequeno zumbido no ouvido, um chiado, um apito. E frequentemente isso é um aviso de que a pessoa está começando a perder a audição. Geralmente o zumbido é o primeiro sinal de perda auditiva. Nem sempre, mas muito frequentemente é. E um outro sinal interessante é a dificuldade para as pessoas entenderem uma conversa num ambiente mais barulhento. Então, antes da pessoa, de fato, ter uma percepção clara de que está ficando surda, ela pode, às vezes, começar a sentir um zumbido, um apito, né? Ou sentir que está difícil de entender a outra pessoa, por exemplo, numa festa, numa conversa em que tem barulho no ambiente.
isso acaba sendo o sintoma mais precoce, muitas vezes, da perda de audição. Depois, claro, a pessoa começa a ter dificuldade no dia a dia, né? No convívio em casa, no convívio profissional. Ela acaba, muitas vezes, preferindo conversar com as pessoas olhando para o rosto dela, ou seja, para poder ajudar a ter pistas com leitura labial, e aí acaba acontecendo um sofrimento enorme, progressivo, né, em diversos cenários, constrangimentos, dificuldades, e que acaba a pessoa se retraindo e aí buscando ajuda médica. E claro que essa busca por ajuda médica às vezes não vem da própria pessoa, vem da família. Às vezes o paciente vem carregado pelo filho, pela filha, pedindo para resolver, porque está impossível conviver com essa pessoa. Não consegue mais falar no telefone, não consegue mais se comunicar. E aí os filhos que se mobilizam para resolver o problema, né? O que é um problema às vezes, porque na verdade a pessoa, para ela tá tudo bem, entendeu? Às vezes o idoso ele não quer muito ouvir mesmo. Mas claro que isso a gente sabe dos danos que isso causa, como a gente conversou antes, e isso está ligado muito à motivação da pessoa em relação à questão da reabilitação auditiva, né? E especialmente pelo uso dos aparelhos auditivos. Que aí quando começa a ter uma pressão familiar para a pessoa usar aparelho auditivo, às vezes isso não vai ao encontro do que o paciente quer, e acaba tendo uma certa repulsa pela ideia de usar aparelho auditivo, até porque às vezes não vem da sua própria iniciativa, vem da iniciativa dos filhos, né, do resto da família. Então esse é o cenário, né, que acaba acontecendo, né, com o tempo. E é fundamental, né, que hoje, pelo tudo que a gente conversou antes, né, a perda de audição ela tem que ser levada muito a sério. Antes era uma coisa meio jocosa, até tinha a velha da praça, não sei se vocês lembram, né? Era uma coisa jocosa, era uma brincadeira, né? As pessoas não faziam brincadeira com cego, mas com surdo se fazia muito. E hoje, na medida que a gente entende a seriedade disso, a gente entende as repercussões disso, os riscos da perda de audição, é fundamental uma busca por ajuda médica. E nos conta um pouco sobre como funciona a reabilitação auditiva, quais são os seus benefícios e quais tratamentos ou as abordagens mais eficazes para lidar com a perda auditiva. Bom, né, em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer de uma forma objetiva, por meio de exames, né, que a gente tem a bateria de exames audiométricos, onde o paciente é aquele que consegue responder de uma forma, né, objetiva aos estímulos do exame ou o potencial auditivo. Vamos esclarecer qual o limiar de audição desse paciente, que vai ser bastante importante para que a gente possa iniciar a reabilitação. O fonoaudiólogo, junto com o otorrino, então tem esse papel, né, e com o médico, de fazer essa avaliação e essa identificação da causa da perda. E a reabilitação, então, que vai ser baseada nisso, vão ser por meio, principalmente, hoje em dia, dos aparelhos auditivos, né, que existem várias tecnologias, vários modelos para que isso possa, né, favorecer quase que todos os tipos de perda. Não tendo o benefício do aparelho auditivo, ainda existe o tratamento com implante coclear, que é feito em um procedimento cirúrgico, né? Ele tem um receptor externo, que é uma antena, que capta esses sons, e esses sons vão ser por meio de eletrodos colocados lá na cóclea, lá dentro do ouvido da pessoa. Esses sons vão ser decodificados e a pessoa vai ter a compreensão auditiva. Só que, como a pessoa que vai fazer a colocação do aparelho ou do implante, ela passou muito tempo com uma privação auditiva. Então, aqueles casos onde a pessoa diz, eu não me adapto, ou o som está desconfortável, ou não é, eu estou escutando mais o ruído, né? Até o molde do aparelho está incomodando, a gente vai precisar usar de técnicas para reeducar essa orelha a escutar, esse cérebro a entender, né, o que é o som, o que é o ruído e o benefício que isso, né, e trazer o maior benefício para a pessoa dessa reinserção no mundo, né, dos sons, digamos assim. Existem técnicas, então, o principal recurso que se tem é
a questão da terapia na terapia de estimulação sonora ou do treinamento auditivo. E esse treinamento auditivo ele vai se utilizar de sons ambientes, de sons de fala, de frases e de palavras isoladas, para que digamos assim, várias intensidades de som em várias frequências e apresentados de formas diferentes para a pessoa, para que ela comece então a fazer esse reconhecimento desses sons. Então, cada paciente tem uma necessidade e aí esse treinamento ele é baseado, e o ideal é que seja baseado nos sons de necessidade da pessoa ou nas queixas que a pessoa vai te trazer. Então, se faz se faz esse levantamento do que a pessoa gosta, do que a pessoa precisa e quais são as rotinas diárias para que se coloque, então, esses sons e esse treinamento. Tem uma das técnicas, né, que é mais usada, que é o treinamento auditivo acusticamente controlado, por exemplo, que são um conjunto de estratégias que vão utilizar a percepção auditiva no processamento linguístico e no processamento dos fonemas da fala, onde eu vou trabalhar o fechamento auditivo, ou seja, as pessoas vão a interação entre uma orelha e a outra, e a percepção do som, a identificação desses sons e a discriminação e a distinção desses sons, né, de sons de fala, sons de ambiente e sons de ruído. Também pode acontecer, e o tratamento deve contemplar a avaliação e as orientações das questões associadas com essa perda de auditiva, que são as alterações cognitivas, o zumbido, as vestibulopatias ou as vertigens, e tanto para trazer uma compensação dessas alterações quanto uma melhora da saúde e da qualidade de vida. E uma outra questão também é a questão da inserção da linguagem de sinais, que ela pode ser usada junto com o tratamento do aparelho auditivo ou do implante, ou algumas pessoas optam, dependendo do tipo da perda, dependendo da comunidade elas estão mais inseridas, por fazer essa comunicação somente pela linguagem de sinais. Lembrando que todos esses treinamentos, eles vão ser feitos, né, principalmente a questão do treinamento auditivo, ele tem que ser feito depois da inserção do aparelho auditivo ou do implante, para este tipo de pessoa. Né? Existe um outro tipo de treinamento auditivo que são para as pessoas que têm alterações do processamento auditivo, que aí nem necessariamente elas vão ter uma alteração da intensidade ou não vão ter uma perda auditiva, mas é do processamento mais central, e aí o treinamento auditivo isolado. Mas para estas pessoas que têm perda de audição, e principalmente quanto mais tempo essa perda já está instalada, tem que se ter o uso e o treinamento depois do aparelho auditivo ou depois do implante. Excelente, creio que a sua resposta foi de enorme contribuição para a temática até aqui. E agora, partindo para a nossa próxima pergunta ao Dr. Joel, quais são as opções de tratamento para perda auditiva? Bom, em relação às opções de tratamento para perda de audição, uma mensagem inicial importante é que hoje existe tratamento para praticamente todos os tipos e graus de perda auditiva. É incrível, hoje dificilmente não tem o que fazer para algum paciente. Né? Hoje, realmente, perda de audição, a gente tem solução para praticamente tudo. E claro que isso vai estar muito ligado às opções de tratamento aonde está localizado o problema da perda de audição. Como a gente comentou antes, muitas vezes o problema é na transmissão do som, né? E isso geralmente é resolvido de forma muito fácil, seja por tratamento medicamentoso, então tu pode utilizar até, se for uma otite, algum tratamento com antibiótico ou anti-inflamatórios, né? Até cirurgias. Então, como a gente falou antes, né? Uma cirurgia para reparar o tímpano, uma cirurgia para tratamento de uma doença que é muito comum aqui no nosso meio, que é a chamada autoesclerose, que é uma calcificação no menor ossinho do corpo, que se chama estribo. Esse estribo ele para de movimentar. Isso é muito comum, principalmente em jovens. E tem origem familiar, muito frequentemente isso. Então, essa doença ela é tratada cirurgicamente com enorme sucesso. Uma taxa de sucesso de acima de 99,5%. E é uma cirurgia de 1 hora, basicamente. O paciente sai ouvindo.
né? Então, por exemplo, sendo essa a causa, por exemplo. Ou até reconstruções dos ossículos do ouvido. Hoje a gente consegue reconstruir eles com cirurgia, né? Inclusive hoje de manhã foi uma cirurgia dessa que a gente fez, né? Do ponto de vista dessas questões de condução, o problema muito frequentemente é corrigido, seja com medicamento, seja com cirurgia. Agora, o problema na cóclea, ou eventualmente até no nervo da audição, o tratamento passa a ser de outra ordem, de outro tipo. Esse tratamento pode envolver aí, né, também medicamentos, né, dependendo da causa. Então, por exemplo, a gente tem um indivíduo que tem uma perda de audição sensorial, que é dentro da cóclea, e a gente descobre que a origem dessa perda de audição é diabetes. Então, o tratamento do diabetes ou de alguma outra alteração metabólica pode melhorar a audição do indivíduo, né? Por isso que é tão importante a investigação da causa, né? Da mesma forma, tem algumas formas de surdez que são súbitas, que são de origem geralmente vascular, que o tratamento, se feito rapidamente, à base de alguns procedimentos ou medicamentos com a base de corticosteroides, podem reverter a perda de audição. Agora, claro, muito frequentemente, quando essa perda de audição está ligada ao envelhecimento, como causa, acaba que o tratamento, né, acaba sendo muitas vezes o uso de aparelho auditivo, com resultados muito bons, né? Só que, claro, o aparelho de audição não é audição natural, mas hoje em dia é muito próxima disso. Hoje os aparelhos de audição são pequenos, discretos, eles são altamente tecnológicos, inclusive com recursos de inteligência artificial que basicamente se adaptam ao ambiente que a pessoa está, corrige distorções que muitas vezes acontecem. Quem usa aparelho de audição em ambientes ruidosos, a dificuldade para separar o som do ambiente com o som da pessoa que a pessoa quer ouvir, né? Então, esses aparelhos de audição hoje têm tecnologia realmente incrível para ajudar nesse processo e, claro, né, tem que ser avaliados, tem que ser indicados através do médico, o uso do aparelho de audição. E quem faz a adaptação do aparelho de audição é a fonoaudióloga, é o profissional fonoaudiólogo. Então, a indicação é médica e a adaptação é feita pelo profissional fonoaudiólogo. E precisa um pouquinho de paciência, né? Porque até o aparelho de audição conseguir se ajustar com a parte neural, com a parte neurológica, existe a necessidade de um tempo para isso, de ajustes para isso, para se acostumar com esse novo som. Então precisa um pouquinho de paciência para conseguir ter essa adaptação do aparelho, que pode demorar. E tem que ter um pouco de insistência também para fazer o uso muitas vezes, para não acontecer o que muito frequentemente acontece, de o paciente guardar o aparelho de audição na gaveta e não usar. Isso não pode acontecer. Por isso que a partir de um diagnóstico correto, definido, de que de fato precisa usar aparelho de audição, feito pelo médico, excluiu outras doenças, excluiu doenças graves, excluiu doenças metabólicas, né? E a partir daí, vamos usar aparelho de audição. Isso já é um bom início para ter um resultado interessante. E até, inclusive, antes mesmo de o médico encaminhar para o paciente comprar um aparelho de audição, o ideal é que seja feito alguns testes, exames auditivos detalhados, inclusive exames auditivos em uso de aparelho auditivo em laboratório. Isso nos dá uma ideia de quanto de ganho auditivo que esse aparelho de audição está dando para esse paciente, para poder, de fato, a gente ter uma expectativa de como vai ser o resultado dele na vida real, depois usando esse aparelho auditivo. Então, o ideal é uma investigação médica, de exames diagnósticos com a parte audiológica completa e testes funcionais com o aparelho de audição, para poder aí sim indicar e prescrever o aparelho auditivo para que seja feita a adaptação pelo profissional fonoaudiólogo. Bom, o que acontece? Muito frequentemente a perda de audição ela é muito intensa em alguns pacientes, ela é muito grave. E nesses casos o aparelho de audição ele não consegue funcionar muito bem, porque o aparelho de audição, quando chega numa intensidade muito alta, ele começa a distorcer o som. Então, se a perda de audição ela é muito grande, ela é severa ou ela é até profunda, não é aparelho de audição o tratamento.
E aí a gente começa a discutir alternativas, e uma delas é o implante coclear, que é o conhecido por ouvido biônico. Então o implante coclear, o que ele é basicamente? É um implante que se coloca no ouvido, né, atrás do ouvido, é uma cirurgia, tem uma parte externa que fica para fora da pele, e essa parte externa se comunica com a parte interna através de um ímã que junta, e essa comunicação do som que vem nessa parte externa e é levado para a parte interna é feita por radiofrequência. Aí o som é transmitido para a parte interna, nós vamos ter feixes de eletrodos que vão ser inseridos dentro da cóclea, e são esses feixes de eletrodos que vão substituir a cóclea, que vão fazer justamente toda a função do ouvido. Então vai passar por toda aquela parte inicial de tímpano, isso não vai mais ter importância, vai ser diretamente, então, o som que vem de fora vai ser transmitido para a parte interna, e aí vai acontecer dentro da cóclea essa substituição da cóclea para conduzir o som. E é indicado, né, em casos, tanto em bebês menores de 1 ano que nasceram com surdez, quanto indivíduos que ouviram durante a vida e perderam a audição ao longo da vida, por qualquer razão que seja, inclusive envelhecimento. O implante coclear está indicado quando o aparelho auditivo convencional não dá resposta suficiente para o paciente conseguir ter um bom desempenho. Então aí que está indicado o implante coclear. Também tem outras situações, né, que se por algum motivo, por exemplo, na parte neurológica, nós temos, por exemplo, um tumor que afetou o nervo auditivo. Então, nesse caso, se você vai colocar um implante na cóclea, não vai funcionar. E aí, para isso, existe hoje também, né, o implante de tronco cerebral. O implante auditivo no tronco cerebral, que a gente foi o primeiro a fazer aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E o que se faz? Se coloca o implante de tronco diretamente no núcleo coclear no tronco. Então, via forame de Luschka, se entra para a colocação desse eletrodo direto no tronco, que é feito muito para pacientes com neurofibromatosis do tipo 2, que tem tumor nos 2 nervos, né? Então ficam surdos e não tem muito o que fazer. Mas são casos raros, né? A necessidade de colocar um implante de tronco é bem raro, né? É restrita a uma população muito específica, né? Futuro de tratamento, né? A perda de audição hoje, como eu falei, tem tratamento para tudo, né? Inclusive terapia gênica está chegando aí, né? A gente já tem algumas mutações genéticas, como o gene OTOF, em que já se consegue hoje fazer terapia genética em bebês para corrigir, né, isso, né? Então, claro que ainda estudos estão sendo feitos para confirmar isso, mas é uma terapia muito promissora para os próximos anos, né? Excelente resposta, muito obrigada por esclarecer esse ponto pra gente. E partindo para a nossa última pergunta, quais são os impactos da perda auditiva na qualidade de vida das pessoas e como a neurocirurgia pode auxiliar no tratamento de alguns casos? Bom, a questão agora é sobre os impactos da perda auditiva na qualidade de vida das pessoas. Bom, vamos começar essa resposta aí falando dos bebês, né? Primeiro, uma criança que nasce surda, ela não vai desenvolver linguagem, não vai se comunicar, ela vai ter que viver falando com libras, com sinais, vai ter dificuldades no ambiente de trabalho, dificuldades profissionais, familiares, então realmente acaba sendo crítico. E hoje com o implante coclear, raramente, né, isso acontece em crianças que fizeram implante coclear, porque é um tratamento eficaz na maioria das crianças que nascem com surdez profunda bilateral. Então hoje o tratamento com implante coclear, que inclusive é fornecido pelo SUS, acaba tirando essas crianças do isolamento, né? E fazendo com que esse indivíduo tenha uma vida normal. Tanto é que o implante coclear é pago pelo governo justamente porque é vantajoso, né, tirar uma criança de uma situação de deficiência e trazer ela para um convívio dentro da sociedade de maneira muito tranquila. No adulto que foi perdendo a audição, também é uma outra situação muito crítica, né? Um adulto que começa a perder a audição, ele começa a ter dificuldade no trabalho, pode até perder emprego, não consegue conviver com a sua família, com seus filhos, né? Então é muito crítico a perda de audição e é difícil, muito difícil essa situação. O idoso nem se fala, a gente comentou antes, né? O idoso aumenta um risco enorme de depressão, de isolamento. Então, realmente é muito impactante a perda de audição na qualidade de vida da população, né?
Como a neurocirurgia pode auxiliar no tratamento dos casos? Bom, sem dúvida, a neurocirurgia e a neurologia são cruciais para o nosso trabalho multidisciplinar, como a gente conversou antes, de principalmente a gente poder estar ajudando no manejo de indivíduos com surdez. Falando agora na surdez da idade, do envelhecimento, que é a presbiacusia, é fundamental que a gente possa ter um papel de ajudar esse indivíduo a conseguir uma melhor reabilitação, um melhor manejo, no caso das demências, como a gente falou antes. E a questão da perda de audição, eu sou suspeito para falar a relação com a neurocirurgia, porque eu vivo dentro da neurocirurgia já há muitos anos, e na medida que eu sou cirurgião de base de crânio, e a gente trabalha junto de forma muito harmônica com a neurocirurgia, e uma harmonia incrível no sentido de poder contribuir do ponto de vista da cirurgia em si, em vários momentos da cirurgia, que são importantes, que sejam feitos em equipe, com a equipe da otorrino, a equipe da neurocirurgia, e também o nosso trabalho de reabilitação desse indivíduo depois de ter passado por uma neurocirurgia, por exemplo, né? Indivíduos que muito frequentemente vão para uma neurocirurgia com tumores da fossa posterior, que estão relacionados ao 8º nervo craniano, de alguma forma, esses indivíduos acabam evoluindo muito frequentemente com surdez de um dos ouvidos, diante da gravidade do quadro, né, de um tumor cerebral, né, por exemplo. E o nosso papel na otorrino é falar sobre formas de reabilitar esse indivíduo e depois da cirurgia oferecer algum tratamento para restaurar a audição. E a pergunta é, tem o que fazer para esse indivíduo que fez, por exemplo, uma cirurgia para um tumor cerebral, perdeu toda a audição, porque foi afetado de alguma forma, o tumor afetou esse nervo auditivo, tem o que ser feito para esse indivíduo? A resposta é sim. Hoje existem alguns tipos especiais de implante em que se faz, implantes que são colocados com uma pequena cirurgia, muito simples, na verdade, atrás do ouvido. E esses implantes, eles fazem basicamente o quê? Eles pegam o som quando vem do lado, por exemplo, se operou um tumor do lado direito, né? E ficou totalmente surdo desse ouvido, você consegue com esse implante receber som desse lado e ele, pela vibração do crânio, levar o som para o lado do ouvido bom. Então esse implante é um implante prótese auditiva de ancoramento ósseo ou prótese auditiva ósseo-integrada. Então ela faz basicamente isso, ela pega o som do lado ruim e leva para o lado bom. E isso a gente faz rotineiramente com os pacientes neurológicos, neurocirúrgicos que de alguma forma perderam a audição pelo próprio tumor ou até porque a cirurgia exigiu que isso acontecesse para ela poder ser curado, esse paciente, né, de um tumor cerebral. Então isso é uma coisa que acontece com relativa frequência, né? E que precisa ter um entendimento do paciente e das equipes que tem o que ser feito para esse paciente. Porque a pessoa que fica sem escutar de um dos ouvidos, vão dizer assim, não, mas peraí, ele escuta do outro, por que ele precisa estar com os dois ouvidos? Não, porque por 3 razões. A pessoa que ouve com um ouvido só, ela tem 3 dificuldades. A primeira dificuldade, ela não consegue entender as outras pessoas num ambiente barulhento. Ela precisa dos 2 ouvidos. A segunda dificuldade, ela não sabe de que lado está vindo o som. Ela perde a noção de localização de fonte sonora. E a terceira, que é óbvia, ela está sempre tendo que virar o pescoço para falar com as pessoas. Escolher o lado bom, sentar do lado bom. Então, as repercussões disso, ou seja, de perder a audição completa de um ouvido só, também tem impacto. E por isso que isso está muito ligado, especialmente à neurocirurgia, cirurgia da base do crânio. Então, para finalizar, a mensagem que fica é, primeiro, precisa de uma investigação médica para todo e qualquer tipo de surdez. E a segunda existe tratamento para praticamente todos os tipos de surdez, todos os graus, todos os níveis. E a terceira é que a gente não pode deixar de intervir, de fornecer um tratamento para o paciente. Independente da idade, independente da situação. Surdez é uma coisa muito séria, muito importante. Então, queria agradecer muito ao convite da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
parabenizar pelo brilhante projeto. São iniciativas como essa que são importantes para a nossa comunidade e que dão frutos. A gente consegue passar a educação médica para a população e isso é nosso papel como universidade. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Então, nosso podcast vai se encerrando por aqui. Agradecemos profundamente a vocês, Dr. Joel e doutora Márcia, pelas suas participações incríveis. Esperamos que você tenha aprendido tanto quanto nós nesse episódio repleto de conhecimento sobre essa questão de saúde que é tão comum e tão diversa. Também deixamos um agradecimento a você que chegou até aqui. Não esquece de deixar a sua opinião sobre esse episódio no nosso questionário, onde você também pode enviar as suas dúvidas, que serão respondidas em nosso Instagram, @neurotalks. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!